Olá, boa tarde galerinha, tudo bem? Vamos iniciar nossa aula de hoje para que a gente possa dar início ao cronograma do nosso livro didático, ok? É Escola Zacarias Cordeiro de Paula, professor Antônio Carlos, disciplina de História, série de 7º ano, data 2/3/2021. Hoje nós vamos falar sobre os reinos africanos. Quando a gente fala sobre a África, geralmente a gente pensa em coisas, miséria, pobreza, guerras, doenças. Então a gente tem a visão preconceituosa desse continente, que é um continente riquíssimo, porém o nosso preconceito só vê as questões de miséria desse continente, ok? Vamos falar sobre o reino de Sahel. De origem árabe, a palavra significa margem ou borda. O Sahel é uma extensa faixa de terras situadas ao sul do deserto do Saara e habitada por diferentes povos, pastores e comerciantes, ressaltando que os pastores não são aqueles pastores evangélicos, questões religiosas, são os pastoreadores de animais, no caso às vezes geralmente ovelhas. Entre os séculos 8 e 16 desenvolveram-se na região diversos reinos e cidades mercantis, como o reino de Gana, o Império de Mali e as cidades de Djiné e Timbuktu. Esses reinos e cidades integravam as rotas do comércio. Os rios Senegal, Gâmbia e Níger eram muito importantes para os povos que viviam na região do Sahel, pois suas cheias fertilizavam as áreas onde eram cultivados diversos produtos. Vale ressaltar que, além de fertilizar essas áreas, os rios serviam como meio de transporte, importantíssimas vias de transporte para levar pessoas e mercadorias, para que possam fazer a integração entre os reinos, ok? O reino de Gana, o mais antigo do Sahel, estabeleceu-se ao sul do deserto do Saara por volta do ano 300. Por muito tempo, o reino foi chamado pelos árabes de Terra do Ouro. Estudos indicam que o comércio do ouro existia pelo menos desde o século III e envolvia outros produtos, como a goma, sorgo, bilhete, âmbar, peles, penas e marfim. No século VII, o Islã alcançou o norte da África por meio de conquista militar. Depois a religião foi levada para o Sahel, desenvolvendo-se no reino de Gana por volta do século XI. Só voltando aqui um pouquinho a questão do marfim, pessoal. Esse marfim era retirado, ou melhor, extraído dos elefantes. As presas dos elefantes é que são oriundas de marfim. As pessoas capturavam, abatiam os elefantes não pela carne, mas simplesmente para tirar o marfim, porque era um produto bem valioso e de muita aceitação no mercado. Então eles eram muito buscados exatamente por esse produto ser bem valioso no mercado. Então eles abatiam o animal apenas pelo marfim. O Império de Mali, entre os séculos de 13 e 16, na mesma região em que se desenvolveu o reino de Gana, floresceu o império mais rico e poderoso, Império de Mali, que era habitado por vários povos, os mandingas e os malinques, povos que
adotaram a cultura e a religião do Islã. Ou seja, o Islã foi se tornando a religião oficial desses povos. Quase todos foram aderindo a essa religião. Os governantes do Mali recebiam o nome de Mansa, que significa Rei dos Reis. O comércio, o controle das rotas transsaarianas e a cobrança de impostos sobre o ouro, sal, escravos, marfim eram fundamentais para a manutenção do Estado. A população não era favorecida pela riqueza, exceto pelo sal indispensável à sua alimentação. Aqui dá para perceber, pessoal, o que acontece corriqueiramente, a questão da população não fazer parte das benesses, das riquezas de um determinado local, assim como no caso do continente africano, nesse caso os reinos da África. Vale ressaltar também a questão do sal. O sal na época ele era uma mercadoria muito valiosa, tinha muito valor. Então as pessoas trabalhavam e recebiam como pagamento o sal. Então, por essa razão, deu origem à palavra salário. Quando se fala em salário, ela foi oriunda da palavra sal, porque o sal servia como moeda para pagar o trabalho realizado por alguém. As rotas do comércio transsaariano e transsaheliano. O comércio transsaariano ligava as várias praças mercantis, as zonas de abastecimento, como as minas de sal do deserto do Saara, as regiões auríferas do Sahel, as áreas de extração de pimenta. As linhas comerciais transsahelianas tinham o sentido leste-oeste, destacando-se o transporte de pessoas e mercadorias realizados por meio dos rios Senegal, Níger e Gâmbia. A gente percebe aqui a questão da importância dos rios, que lá no início já foi falado que eles serviam não apenas para fertilizar as áreas que seriam cultivadas pelos habitantes locais, mas também como a principal meio de transporte. Eram as vias que utilizavam para transportar, quer seja pessoas, quer sejam mercadorias. Então, hoje nós temos as estradas, as rotas de estradas, rodovias, porém nesta época o que eles utilizavam eram os rios, através de hidrovias, fazendo essa interligação entre os reinos para facilitar o comércio entre essas nações. Bom, galerinha, por hoje é só. Façam a atividade da página 23. Um forte abraço, bons estudos e até a próxima, se Deus quiser.